Em 1973, Joseph James DeAngelo era visto como um policial exemplar na cidade de Exeter, Califórnia. Uniformizado, sorridente nas fotos de formatura, ele representava tudo que a comunidade esperava de um protetor da lei. Mas enquanto patrulhava as ruas durante o dia, à noite ele se transformava em um dos predadores mais cruéis que a América já conheceu. A história começa em junho de 1976, quando uma série de invasões domiciliares começou a aterrorizar Sacramento. O padrão era sempre o mesmo. O invasor entrava nas casas durante a madrugada, acordava as vítimas apontando uma lanterna em seus rostos e cometia ataques violentos. Mas havia algo ainda mais perturbador. As vítimas relatavam que o invasor parecia conhecer detalhes íntimos sobre suas vidas. Sabia quando estariam sozinhas, conhecia a disposição das casas perfeitamente. A polícia estava desconcertada. Como alguém conseguia tanta informação? Como desaparecia sem deixar rastros? O que eles não imaginavam era que o responsável estava literalmente do outro lado da investigação. Joseph DeAngelo tinha acesso a todos os relatórios policiais, conhecia cada movimento da investigação e usava seu conhecimento como policial para aperfeiçoar seus crimes. Durante o dia, DeAngelo participava das reuniões onde discutiam os casos. Ele ouvia seus colegas debaterem teorias, analisarem evidências e planejarem estratégias. Então, à noite, ajustava seus métodos baseado exatamente naquilo que a polícia estava procurando. Se descobria um padrão, ele mudava. Se focavam em determinada área, ele atacava em outra. Era um jogo macabro onde ele sempre estava 10 passos à frente. Em uma ocasião documentada, DeAngelo estava de plantão quando um chamado sobre uma invasão recente chegou. Ele foi um dos primeiros a chegar na cena do crime que ele mesmo havia cometido horas antes. Consolou as vítimas, coletou evidências e preencheu relatórios sobre seu próprio ataque. A audácia era incompreensível. Mas havia momentos em que ele quase foi pego. Em 1979, DeAngelo trabalhava como policial em Auburn, quando um casal relatou ter visto um homem suspeito rondando casas. A descrição batia perfeitamente com ele. Quando outros policiais foram investigar, DeAngelo se ofereceu para ajudar na busca. Ele literalmente procurou por si mesmo. E, obviamente, não encontrou nada. O mais assustador era sua capacidade de manipulação. DeAngelo usava sua posição para obter informações sobre potenciais vítimas. Ele verificava registros criminais, acessava endereços, estudava rotinas. Quando parava alguém por uma infração menor de trânsito, memorizava rostos e endereços. Meses depois, algumas dessas pessoas se tornavam suas vítimas. Entre 1976 e 1986, enquanto mantinha sua fachada de policial e depois de funcionário público, DeAngelo cometeu pelo menos 13 assassinatos, 50 estupros e mais de 100 invasões. Ele tinha apelidos diferentes dependendo da região: East Area Rapist, Original Night Stalker, Golden State Killer. Ninguém conectava que eram a mesma pessoa. A frustração dos investigadores era imensa. Eles sabiam que estavam lidando com alguém extremamente organizado, alguém com conhecimento técnico. Alguns detetives chegaram a suspeitar que poderia ser alguém ligado à aplicação da lei, mas a ideia parecia absurda demais. Como um policial poderia fazer algo assim? DeAngelo era tão confiante que chegou a ligar para algumas de suas vítimas anos depois dos ataques, só para aterrorizá-las novamente. Sua voz calma, quase profissional ao telefone, era a mesma que ele usava durante o expediente como policial. Ele sabia que as ligações estavam sendo rastreadas e sempre desligava no momento exato, demonstrando conhecimento preciso dos procedimentos policiais. Em 1979, sua carreira policial terminou abruptamente, quando foi pego roubando um martelo e repelente de cachorro de uma loja. A ironia era brutal. Um serial killer sendo demitido por furtar objetos que custavam alguns dólares. Mas isso não o parou. Sem o distintivo, ele simplesmente se adaptou, tornando-se ainda mais cuidadoso. Durante décadas, DeAngelo viveu uma vida aparentemente normal. Casou-se, teve filhas, trabalhou em armazéns, frequentava churrascos de vizinhos.
Suas filhas o conheciam como um pai rabugento, mas presente. Seus vizinhos o viam como um homem comum, um pouco estranho talvez, mas nada que levantasse suspeitas sérias. Enquanto isso, milhares de policiais em toda a Califórnia procuravam desesperadamente pelo Golden State Killer. A investigação nunca parou completamente, mas esfriou com o tempo. Nos anos 2000, novas tecnologias surgiram. DNA começou a ser usado de formas revolucionárias. Em 2018, investigadores tiveram uma ideia ousada: usar bancos de dados genealógicos públicos. Eles enviaram o DNA do suspeito para sites onde pessoas procuram parentes distantes. Foi assim que, depois de 44 anos, o círculo começou a fechar. A genealogia genética apontou para uma família, depois para um ramo específico e, finalmente, para Joseph James DeAngelo, então com 72 anos, vivendo tranquilamente em Sacramento. Ainda desconfiados, os investigadores coletaram discretamente seu DNA de uma maçaneta de carro e de um lenço descartado. A confirmação veio em abril de 2018. Era ele, o policial que investigava os próprios crimes, o homem que por décadas zombou da justiça, usando exatamente o conhecimento que jurou usar para proteger as pessoas. Quando foi preso, DeAngelo parecia um senhor frágil, usando bengala, aparentando confusão. Mas os investigadores sabiam a verdade. Nas semanas seguintes, eles descobriram que ele tinha um mapa detalhado da cidade com marcações de suas vítimas guardado em casa. Máscaras, cordas, ferramentas, tudo meticulosamente preservado como troféus. Durante o julgamento em 2020, vítimas que passaram décadas vivendo com medo finalmente puderam confrontá-lo. Mais de 50 pessoas deram depoimentos devastadores. DeAngelo, agora realmente frágil aos 74 anos, chorou enquanto ouvia, mas nunca explicou por que fez o que fez. Nunca revelou como conseguiu manipular o sistema tão perfeitamente por tanto tempo. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje está preso em um local não divulgado, enquanto psicólogos criminais ainda estudam como alguém conseguiu viver essa dupla vida de forma tão convincente. Como um protetor se tornou predador. Como alguém jurado para servir e proteger causou tanto sofrimento. A história de Joseph DeAngelo nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Os monstros nem sempre estão escondidos nas sombras. Às vezes, eles usam distintivos. Às vezes, são exatamente as pessoas em quem confiamos para nos manter seguros. E talvez o mais aterrorizante de tudo: quantos outros ainda estão lá fora, escondidos à vista de todos, protegidos pela própria posição que deveriam usar para proteger os outros?